Olá, tudo bem? Este vídeo é feito para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre a Primeira Guerra Mundial e eu quero mostrar uma outra abordagem solucionando questões do Enem e de vestibular para você. Então é uma outra forma de estudar, meus alunos. Se você não tem muito tempo de ver a teoria da história, ler os acontecimentos, ler material, você pode estudar fazendo exercícios. É uma tática muito boa para estudar para o Enem e para o vestibular, principalmente quando precisamos organizar nosso tempo, né? Vou resolver com vocês aqui algumas questões. Vamos lá para o nosso esquema e qualquer dúvida, mande nos comentários que a gente tenta responder o mais breve possível, ok? Então vamos lá para as questões. Bom, essa primeira questão é do Enem de 2014, como você está vendo, e o autor da questão tirou da Hannah Arendt um pequeno trecho, né, que é das origens do totalitarismo. É um grande livro, uma grande análise sobre o surgimento do fascismo europeu, né, principalmente do fascismo alemão. E ela vai buscar, gente, lá nas origens, né, como ela está dizendo aqui, né, o que dá origem a essas ideologias totalitaristas, aqui tanto de direita quanto de esquerda, tá? Neste livro ela fala tanto do nazismo alemão, mas também fala do totalitarismo do Stalin, tá? O stalinismo, né? Período bem complicado da história da União Soviética. Então ela vai falar o seguinte, ela vai analisar primeiro aqui, gente, nessa questão, 3 décadas, de 1884 a 1914. 1884, se você lembrar, é o ano da partilha da África, né? É quando os países europeus chegam a um acordo sobre os territórios a serem colonizados na África. Até 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato de Francisco Ferdinando, né, em julho de 1914. Pois bem, aqui ela começa falando essas 3 décadas que separam o século XIX do século XX. Então, para ela, esse período aqui, gente, ela é um período intermediário entre o século XIX e o século XX, tá? Que para ela começa com a Primeira Guerra Mundial. Então, para ela, assim como Hobsbawm, um outro autor, o século XX só começa com a Primeira Guerra Mundial. Bom, aí ela fala que este período é um período de imperialismo, é quando aquilo que foi acordado ele é colocado em prática pelos países europeus, né? A invasão, a exploração de territórios não só na África, mas também na Ásia, que é o período do imperialismo. A quietude estagnante da Europa. Bom, aqui ela se refere aos anos imediatamente anteriores à guerra, em que a Europa passa pela Belle Époque, que para alguns é a era de ouro da Europa, né? Novos inventos, melhoria na vida cotidiana, havia um grande glamour social nesse momento em diversas cidades europeias que foram revitalizadas, que ganharam espaços, né, de socialização, assim, com glamour, né? Os cafés, grandes alamedas, né? Grandes construções, Torre Eiffel, por exemplo, né? É um momento muito realmente importante para a Europa, que ela chama de quietude estagnante, tá? E acontecimentos, ao contrário, empolgantes na Ásia e na África. Então, esse momento aqui para ela são momentos importantes lá também, porque vamos ter revoluções na Ásia e na África, tá? Nós temos revolução na China, né? Você tem o início ali do movimento chinês, japonês também. Então, ela está referindo-se a esse momento, tá ok? Bom, mas objetivamente, o processo histórico citado, que no caso aqui, gente, é citado aqui para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, então desses acontecimentos que ela citou, qual que é o processo histórico citado? O imperialismo, tá? Citado que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida em que, bom, gente, o imperialismo acirrou as disputas territoriais, né? Porque apesar das fronteiras estabelecidas de ação de cada país, o Marrocos, a África do Sul, a Etiópia, a Eritreia, o episódio de Fashoda, são todos episódios
que marcaram as disputas territoriais de países europeus nesses continentes, tá? Alguns vão deixar muitas cicatrizes e vão deixar muitos traumas, assim. É o caso, por exemplo, de Marrocos, né? É uma história particular que a gente pode fazer outro vídeo. Mas isso aqui, gente, levou os países europeus a se enfrentarem, tá? Isso não quer dizer que isso aqui, ó, por exemplo, levou França e Inglaterra a fazer a guerra em lados opostos. Não, num certo momento eles formaram a Tríplice Aliança, né? A Tríplice Entente. Mas isso não quer dizer que ingleses e franceses, embora estando na mesma aliança, a Tríplice Entente, eles não tinham questões, né, um com o outro sobre territórios, sobre interesses econômicos, interesses de mercado, ok? Bom, gente, então a resposta seria essa. Bom, difundiu ideias socialistas, né, as teorias socialistas. Não, gente, isso aqui só vamos ter, né? Isso não contribuiu para a eclosão. O imperialismo não tem a ver com teorias socialistas. Aqui a gente tem que lembrar com o texto, né? O processo histórico que se refere é um imperialismo. Ele não serviu para difundir teorias socialistas. Ele difundiu teorias imperialistas, civilizatórias, nacionalistas, mas não socialistas. Superou crises econômicas. Olha, gente, o imperialismo foi um grande válvula de escape, mas ela não foi resultado, né? Ele não conseguiu, no final, superar as crises econômicas, não. Tanto que ele estava sempre em expansão. E uma das grandes causas da guerra é justamente essa disputa de mercado, tá bom? Multiplicou conflitos religiosos. Não, para a Primeira Guerra Mundial, não, gente, não tem a ver uma coisa com outra, né? A Primeira Guerra Mundial não é uma guerra que tem como causa, como fundamento, conflitos religiosos. Na verdade, o conflito da guerra ele está muito ligado ao âmbito econômico. Conteve sentimentos xenófobos. Bom, meus alunos, xenofobia significa aversão, né, ao estrangeiro. Não é o caso da Primeira Guerra Mundial, é o contrário. Os sentimentos xenófobos foram cada vez mais presentes na Primeira Guerra Mundial e nos anos posteriores, né, depois da Primeira Guerra, na Segunda Guerra e de verdade até hoje nós ainda temos xenofobia espalhadas pelo mundo afora. Tá bom, gente? Questão número 2 é do Enem de 2021, tá? Aqui, gente, já vai falar um pouco dos anos depois da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos ler aqui o que a questão nos traz. O o Vicentini aqui, né, o autor do texto, Vicentini, ele é um professor que produz muito texto, ele é autor de vários materiais, né, de ensino médio, pré-vestibular, tá? É um grande estudioso, tem muitos livros aqui no Brasil publicados, né? É um grande autor, o nosso aqui é um autor de referência. Aí ele fala assim, tá? Sobre um texto, né, da Primeira Guerra Mundial. A década que segue ao fim da guerra, então, se a guerra terminou em 1918-19, a década, está falando da década de 20, constitui praticamente uma continuação desta, ou seja, da década anterior, com a acomodação difícil de seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, ixi, né? Está colocando aqui uma das consequências da guerra, né? Que é a Revolução Soviética. Uma outra consequência, né? A ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, o recuo da Europa, porque isso é uma mudança de eixo, né? Você tem ao mesmo tempo a ascensão dos Estados Unidos da América e uma certa decadência europeia pós-guerra, ok? O início da contestação anticolonial, ou seja, aqui você vai ter revoluções que vão fazer países se libertar do imperialismo do século XIX. É o caso da Rússia, é o caso do Sudeste Asiático. Alguns países africanos já começam a fazer seus movimentos de libertação, de contestação anticolonial. Então já da década de 20 ali, né, esse início de contestação. Marcam uma década que para muitos foi de pessimismo. Isso é verdade. Nas artes, por exemplo, você tem muitos movimentos, muitos artistas marcados por esse pessimismo depois da guerra.
e para alguns de ilusão. Por quê, né, gente? No lado dos Estados Unidos, onde ele assume agora como é, é, país hegemônico pós Primeira Guerra Mundial, é o líder no caso, ele tem um momento aqui, gente, né, que é a American Way of Life, que foi uma época de ouro nos Estados Unidos, mas que foi marcado por ilusão, que foi bruscamente encerrada com a quebra da Bolsa de Nova York. É um outro assunto, né? Os Estados Unidos no século XX, no início das décadas ali, mas você tem na mesma década, né, essas duas situações. Uma ilusão com a American Way of Life, com o alto consumo, né, com a era de ouro do automóvel americano, mas que logo no final, em 29, você tem a queda da Bolsa de Nova York. Com a crise de 29, terá início a preparação para uma nova guerra mundial, né? Porque 29 é a crise, em 39, 10 anos depois, começa a Segunda Guerra. Os eventos mencionados, aí são vários, né? Contribuíram fortemente para a ascensão de regimes propensos a um novo conflito armado. Que regime é esse que ele está se referindo? Ô, gente, esse regime propenso ao novo conflito armado é o fascismo, tá? Agora aqui não temos fascismo, a gente vai ter que ver da onde que, né, ele pode falar aqui alguma questão relacionada. Bom, esse regime propenso ao novo conflito armado perturbou a dinâmica do equilíbrio demográfico? Não, né, gente? Não tem a ver. Nazismo e fascismo não tem a ver com perturbar o equilíbrio demográfico, né? Então é muito. A gente não consegue fazer uma ponte entre duas coisas aqui, né? Dificultou a adesão a ideologias de viés socialistas. Não, gente, justamente o contrário. Quando você tem a radicalização da ditadura de direita, você tem a radicalização de ideologias de esquerda. Então, a direita, no caso, ligada ao fascismo e nazismo em alguns países, levou justamente, não a dificultar, a levar os segmentos sociais contrários ao fascismo para o viés socialista. Então, é justamente o contrário. Principalmente porque nessa década de 20, com a crise de 29, a Revolução Soviética ganhou uma moral muito grande, porque a crise de 29 atingiu praticamente todo mundo, menos países de viés comunista, porque não participava mais desse jogo internacional que é as bolsas, né? Como a Revolução Soviética faz ela se afastar com outro tipo de regime e dá muito certo, muita gente vai falar: olha, tá vendo como que o socialismo é bom? Aquele país lá chamado União Soviética não passou pela crise de 29, né? Então isso, na verdade, reforçou ainda mais a ideia de sucesso da Revolução Comunista na Rússia, tá? Favoreceu a ascensão de grupos anarquistas no poder. Não, né, gente? O regime fascista, ele não é anarquista. O anarquismo é contra até a existência do Estado. Já o regime que está vindo, esse regime totalitário, ele é o Estado, é tudo, né? Como é que era como é o lema lá de Mussolini mesmo, vocês estão lembrados, né? Tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado, né? Então não é bem assim. Bom, aqui tem a nossa resposta. Corroeram a crença na legitimidade das democracias liberais. Galera, uma das consequências, né, importantes aqui da Primeira Guerra Mundial é que a democracia perdeu. A democracia, ela meio que foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, a democracia liberal, a democracia de que nós temos que discutir, assim, permite, no caso, a democracia, gente, ela se a gente levar em consideração a questão partidária, por exemplo, né, ela é fragmentadora. Ela permite, no caso, que várias ideias tentem buscar superar as outras, né? Mas isso significa também uma fragmentação social. Um grupo defende uma coisa, outro grupo defende outra, o segmento mais rico, né, vai para um lado, o segmento mais pobre vai para o outro. Aí você tem hoje, por exemplo, movimentos que levam a questão ambiental mais a sério, outros é a questão da mulher.
outro das minorias étnicas, e aí vai, né? Então a democracia liberal, ela meio que fragmenta. Aí, no caso, gente, isso é com a crise moral da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica também da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Comunista, que faz um Estado forte dar certo, as democracias elas vão entrar em declínio, né? Elas vão ser substituídas por estados muito mais intervencionistas. Aqui, gente, nós temos que lembrar que até os Estados Unidos, que é a democracia liberal mais forte, mais longeva, mais ainda robusta que a gente tem, apesar de todos os problemas que ela apresenta, a crise de 29 fez os Estados Unidos adotar medidas intervencionistas na economia, que você deve conhecer como New Deal. Então, nem os Estados Unidos ficou ileso, passou ileso desse momento de crise do século XX, tá? Então, não é essa aqui também não. Bom, deteriorou a confiança no salvacionismo e exércitos nacionais. Também não, gente. Tanto o fascismo quanto as políticas, né, parlamentaristas, liberais desse momento da década de 20 continuaram apostando muito em seus exércitos. A indústria bélica não parou de produzir novos armamentos, novas estratégias durante o período da década de 20, tá bom? Então aqui, gente, nossa resposta, crença na legitimidade das democracias liberais, ok? Tem uma última questão, gente, que é da PUC de Campinas, ok? Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que... Bom, a resposta aqui, gente, é a letra B. Essa questão aqui é um pouco mais... Ela é um pouco mais densa, né? Um pouco maior assim, ela pode confundir a gente, mas vamos lá. As causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que a desigualdade do desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. Isso é verdade. Quando você tem o movimento imperialismo acontecendo, os dois países mais beneficiados eram justamente as nações capitalistas mais desenvolvidas, Inglaterra e França. Itália e Alemanha chegaram atrasados na corrida colonial e ficaram muito aquém. As suas colônias não tinha comparação entre as colônias alemãs e italianas, a Etiópia, né, e o Camarões, né, e outras posses que a Alemanha tinha na África, com, por exemplo, a Índia, a África do Sul, da Inglaterra, ou, por exemplo, a Mauritânia, a Tunísia, né, da Argélia, da França. Então são territórios muito mais importantes, né, muito mais relevantes no contexto capitalista. Então isso aqui é verdade. Isso vai ainda causar essa, essa, esse clima de rivalidade. A disputa colonial ela foi arbitrada ali em 1884 com a partilha da África, mas italianos e alemães não saíram satisfeitos dali não, gente. Isso não resolveu essa satisfação. Então, a disputa colonial marcada pelo nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu pontos de atrito entre as potências. Então, essa aqui, gente, é a resposta. Imperialismo e corrida armamentista, ok? Bom, então por que as outras não são, né, gente? Por que as outras estão erradas? A incapacidade dos estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX. Bom, isso aqui tem, gente. Tem a crise, temos crise econômica do século XIX, mas ela foi superada como? Com o imperialismo, né? É o imperialismo que vai ser a saída para essa crise econômica. Colocou em xeque toda a estrutura capitalista? Não, gente, isso aqui é um exagero, né? O que ocorreu é que o sistema capitalista passava por uma segunda fase de revolução industrial e os motores mudaram, a matéria-prima necessária para essas indústrias mudou, era necessário novos tipos de matéria-prima, mas também de combustíveis, né? De lugares para expansão capitalista, precisavam, no caso, aumentar o seu mercado consumidor, mas toda a estrutura capitalista, não, gente, ela não teve em xeque aqui no século XIX, não. Outra coisa, né, gente? A estabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas. Nossa, que tem que puxar muito para a gente entender alguma coisa nesse sentido.
É lógico que esses países não viveram, né? Alemanha, França, Itália não viveram mar de rosas no século XIX, né? Tiveram sim estabilidade política e social. Cresceu, por exemplo, anarquismo, liberalismo, comunismo, socialismo, né? Isso tudo tem. Revoltas, né? Liberais de 48, Primavera dos Povos, né? Sim, mas não é ela que impulsiona a disputa colonial, não. Tá? Não é isso. Na letra C temos assim, política, o sucesso da política de apaziguamento do sistema de alianças, ele equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias. Vamos analisar isso aqui. Ô, gente, olha, essa frasezinha, política de apaziguamento, não é anterior à Primeira Guerra, ela é anterior à Segunda Guerra. Se refere-se muito à política de apaziguamento, à política da Liga das Nações, tá? Que não conseguiu conter o expansionismo militar alemão e ela foi acusada, inclusive, de facilitar as coisas para Hitler. A política de apaziguamento tem uma disputa, vamos tentar, no caso, apaziguar, vamos tentar achar aqui um meio termo em que todo mundo fica bem. Só que o Hitler, né, foi anexando territórios e a política de apaziguamento da Liga das Nações foi um completo desastre, né? Então a gente não tem a ver aqui com a Primeira Guerra. Outra coisa, então, por causa disso, acirrou as lutas de conquista nas colônias na África e na Ásia. Não, né, gente? Porque se tivesse isso aqui sucesso, não tinha levado a acirrar as lutas, se eles tivessem conseguido equilibrar o sistema de alianças na Europa, né? Então aqui é uma contradição aqui de argumento, né? Se você tem sucesso na política de apaziguamento, como é que isso vai acirrar lutas de conquista, né? Ficou meio estranho aqui. Letra D, o expansionismo na Áustria e a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram Inglaterra e França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra ao inimigo. Isso aconteceu? Sim. Na Primeira Guerra Mundial? Não. Aqui não, gente. Isso é a invasão da Polônia causa da Segunda Guerra Mundial, ok? O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matéria-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre países europeus e América do Norte. Bom, aqui, gente, ele foi misturando coisas, né? Esse desequilíbrio entre produção e consumo, gente, isso aqui está muito ligado ao contexto anterior à crise de 29 dentro dos Estados Unidos. Esse desequilíbrio de produção e consumo, né? É como a gente explica a eclosão da crise de 29, né? A quebra da Bolsa de Nova York. E para a Primeira Guerra Mundial, gente, a América do Norte e os Estados Unidos só entra no final do conflito, né? Os Estados Unidos, nesse momento, no interior da Primeira Guerra Mundial, os seus presidentes, né, e a opinião pública americana, ela é favorável justamente ao contrário. Eles querem o isolacionismo do país, não querem que ele se envolva em conflitos lá da Europa, que para eles é do outro lado do mundo, tá bom? Bom, gente, aqui terminamos, né? Fizemos aqui, solucionando para vocês 3 questões. Espero que tenha ficado bom, que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Qualquer comentário, qualquer dúvida, não concordou, ficou esquisita alguma questão ali que a gente abordou, mande nos comentários que a gente devolve para vocês o mais rápido possível, ok? Então, é isso aí. Estamos aí para mais um vídeo da Primeira Guerra Mundial, ok? Até mais!